Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E nós saímos aqui hoje aproveitado mais no estudo da Palavra de Deus e no louvor ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, nosso Pai. E agradecemos a Ele por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo. Mais um dia de vida. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte. Nós comentamos isso lá na casa da Isabel. Isabel, prima segunda, terceira, não sei, segunda, né? Irmã da Bastiana, Anísio. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte. Eu falei, está numa católica, está numa vida. Ninguém pode pedir oração, né? Porque Magrela, não sei se já está internado ou não, ontem à noite foi. Orar também já visitando também a Silvia, a Isaíra, a Magrela, né? A casa lá, que jogaram dinheiro na cama daquele jeito. Sobre a minha mãe, meu pai também, que vivia no hospital. Orei para eles, orei para eles. Eu fui na casa do Bastião para mim, o Bastião para ela, Israel. Pegando lá para ver se a Bíblia, Santinho, a Raidê, a Tianinhos. E também, e ontem ele dá e hoje aqui, os irmãos. Morar em favor também do meu cunhado, pastor Natalino também. Muito abençoado, né? Falar muito, ele é pobre da saúde, internado, que Deus abençoe ele, de acordo com a vontade de Deus, né? Liberado segunda-feira até hoje. Vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente, Senhor, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, que Tu está concedendo agora, para cada um que está aqui presente, a família de cada um. Nós estamos pedindo em favor deles, pedindo em favor daqueles que estão iniciando, inclusive que vamos cantar a estudo da palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 39, e nos ajude nisso, por servir do honrado. Pai Santo, pedindo em favor também dos irmãos de Cristo, as igrejas que estão perto, que estão longe, pedimos que estão enfermos, as pessoas que estudei, aqueles que não foi citado ainda. Tu conhece as pessoas que estão doentes, internadas nos hospitais, pedindo favor dos médicos, pedindo alguém favor da população dessa cidade, nossos vizinhos. E as eleições que está chegando, tu já conhece, sabe, já tem telão, então antes de conhecer a eleição, pedindo favor disso. A gente ocupar a cadeira do prefeito e vereadores. Por isso, em nome de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos
estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Paramos quarta-feira passada, 25/9/24, capítulo 27, versículo 38. Vamos continuar no versículo 39. Todos acharam? A página 1212 faltava pouco para acabar o livro de Atos. E sendo já dia, não conheciam a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar ela no navio. Anseada. O que quer dizer ser anseada? Praia no formato de um arco, semelhante à praia, porém com o arco mais aberto. Na enseada, os arcos que circulavam, em volta dela, são mais afastados e a curva da praia é mais acentuada, nítida, via bem. E era bem assinalada. Então, eles não sabiam onde encontravam. Eles estavam perdidos. Essa navegação que ia, que já vem estudando, ia levando Paulo para ser condenado preso, estava preso, e uns presos com eles também, e outros viajando. E eles também estavam à noite, amanheceu o dia, madrugada, e não sabia onde se encontravam, perdido. Mas eles queriam aproximar ainda um navio mais profundo da borda. Agora, que lição nós vamos tirar para nós hoje? Falando no espiritual, aqui Paulo estavam lá condenados por causa de ser espiritual, por ele ser pregar Jesus Cristo e combatia os fariseus, iam contra o que ele falava, os perseguidores. Então ele, por defender a ressurreição de Jesus, e Jesus tinha ressuscitado, ele foi condenado. Ela foi condenado à morte. Agora, falando espiritual, e no nosso barco, nós devemos nos aproximar de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar distante do Senhor Jesus. Não devemos ficar distante dele, sem estar próximo dele. Por quê? Porque qual é a vantagem, o privilégio, a bênção? Porque se estiver próximo de Jesus, perto dele, encontra proteção segura. Porque ele é a rocha da salvação. Salvação das nossas vidas, da nossa alma. A nossa vida também é protegida. E o nosso corpo um dia vai ser salvo também. Nesta vida não, o corpo vai morrer. Ele vai perecer. Embaixo da terra, vai viver, o corpo vai voltar. Mas na volta de Jesus, ele vai reviver. Aí vai ter um corpo novo, um corpo glorificado. Ele, Jesus, ele é a âncora da nossa salvação. Eles estão ancorados no Senhor Jesus. E o versículo 40 fala assim: e levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. De novo,
devemos levantar a nossa âncora para cima e não deixar aqui afundado na terra, no mundo, no lamaçal do mundo. A nossa âncora deve estar lá para cima, em Cristo Jesus. Não afundar no pecado, no mundo, sem proteção, perdido. Todos devem procurar um lugar seguro. Todos. Que todos nós aprendemos, depois que convertemos, para morar eternamente no céu, com o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos evitar as coisas que amarram. Ele soltará as marcas da vida. Nós devemos também soltar, evitar as amarras e todo o embaraço que impede nós viver uma vida espiritual que agrada ao Senhor. E o pecado de que tão perto nos odeia. O pecado está ali. Quando vamos fazer uma viagem, por exemplo, não preparamos bem antes do dia marcado? Preparamos, todos preparam. Porque a gente tem que preparar até um mês antes de ir fazer. Agora, como nós preparamos tudo antes para servir a Deus? Como não vamos preparar antes para servir ao Senhor? Tem que ter um preparo. Senão você não vai servir o Senhor. É isso que está acontecendo com muitos hoje. Não estão servindo o Senhor, porque eles não estão preparando antes para servir o Senhor. Prepara para tudo, mas para servir a Deus deixando o último. 41. Dando, porém, um lugar de 2 mares, encalharam ali um navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Não podiam aproximar tanto como queriam. Esse era o maior problema. É a força do vento. Hoje, a força dos ventos, das dificuldades que nós arrumamos. Aí não dá para aproximar mais de Cristo. Afasta da comunhão. Primeiro ele vai afastando a comunhão. Se ele afastar a comunhão com Cristo, ele afasta a comunhão com a igreja. Quando se encontra em 2 mares e turbulência na vida, o que nós fazemos quando encontramos? Porque foi nós mesmos que escolhemos. Todas as coisas que nós embaraçamos, porque nós escolhemos. Aqui. Proa. Proa quer dizer a dianteira do navio. E qual é a parte da frente do nosso navio hoje? Como está a frente dele? Está indo para o rumo certo? Como que está a nossa vida? O nosso pensamento? Estão indo no rumo certo ou não? Hebreus 11:1 fala que a fé não é apoiada no sentido palpável, mas sim crer na palavra de Deus para o futuro. É a vida de Cristo. Então, a ideia do soldado 42 foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando do mato. Era a ideia. Isso passou, isso é verídico. Aconteceu no tempo do apóstolo Paulo. A razão para isso é que a lei romana considerava para a morte os guardas que deixavam os presos escaparem. Por isso que eles queriam matar os presos. Se nós tivemos, nós já estudamos quando
Deu um terremoto no templo, lá na cadeia, no templo onde estava preso Paulo e Silas. O carcereiro que pegou a espada queria se matar. Ele sabia que ia ser morto se deixasse os presos fugir. E guarda isso. Que estava sob os cuidados dos guardas. Este é o plano de Satanás. Este plano de Satanás é que todos morrem eternamente perdidos com ele também. Esse é o plano de Satanás. Ele não quer ver a igreja bem, ele não quer ver você bem, ele não quer ver nós bem, ele quer ver o cristão servindo a Cristo. Perdido sem Cristo, sem salvação. É a lição prática que tiramos aqui. 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, que soubessem nadar. Irmãos, aqui indica que este homem já sabe que Paulo não era só um detento. Sim, um detento do Senhor Jesus Cristo, ele já viu. Outra lição, o centurião queria salvar Paulo daquela situação. Porque de outra situação, muito pior, ele já estava salvo. Não tinha, por mais situação que o apóstolo Paulo estava difícil, mas estava salvo da condenação da ira de Deus. Isso entendeu não? Que era da ira de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que o salvou do inferno no caminho de Damasco. Paulo estava livre da condenação. Por isso que Paulo, ele não preocupava. Mas ele ficava preocupado com as almas perdidas. Ele queria viver para poder pregar o Evangelho. Que ele saía. É o que ele fez. Deus usou muito ele. Que tem todas as igrejas pregam os ensinamentos de Paulo. Todas as igrejas. Pelo menos batistas. Eu acredito também que algumas sim pregam. Aproveita o ensinamento de Paulo, os profetas, os outros apóstolos. 44. E os demais, uns em tábua. Irmão, vamos 40 aqui. Quando nós fomos lá em São Paulo visitar a igreja do pastor Carlos, isso foi bem tempo, eu não pregava ainda, não era pregador. No mal eu pregou lá na igreja espanhola. Eu lembro que ele pegou esse trecho aqui que ele usou para umas tábuas, que eu lembrei dele, quando eu estava estudando em casa. E os demais, uns em tábuas, para poder, e outros em coisa do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Cumpriu-se exatamente como o anjo comunicou a Paulo. Que, vindo isso para trás, no versículo 23, fala que o apóstolo Paulo falou assim, no versículo 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então Paulo sabia já que ele ia apresentar. Portanto, ó senhores, ele falou, tende bom ânimo. Ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi falado, foi dito. Então, por isso que ele disse isso. O apóstolo Paulo, o anjo falou com ele. E hoje não acontece isso. Nós temos a Bíblia, tudo ensinando para nós, tem na Bíblia, está escrito. Ele não tinha, estava escrevendo.
encerrado em Apocalipse. O Espírito Santo, ele faz nós recordar na nossa mente as coisas que a gente esquece, que você estudou. Então, como que é um cristão quer servir a Deus, então ele na mente faz mais lembrar. Isso. Agora o 28, capítulo 28, versículo 1. Em havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Chamava-se agora Malta. E está situada uns 75 quilômetros ao sul da Sicília, ou Sicília, no Mediterrâneo. Malta significa refúgio. Hoje podemos dizer: Cristo é o nosso refúgio. Cristo é o refúgio do mundo, toda a humanidade toda. E muitos não sabem, estão procurando refúgio em homens, em igrejas. A igreja, ela aponta o refúgio para a pessoa. Cristo é o nosso refúgio. Não é que na igreja você vai encontrar o refúgio, a salvação. Você pode encontrar a salvação que é pregada e se salvar. A igreja está na terra para isso. É para pregar o Evangelho. Ao 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aqui o escritor ele não tem a intenção de ser um insulto, né? Bárbaros. Estava referindo às pessoas que não estavam sob influência da cultura grega. Para que as pessoas mais humildes, no caso, não fala pessoa ignorante, que não conhece a língua, não fala direito, pessoa do sítio, da roça, não é uma pessoa de cultura, de estudada, que fala bárbaro. Como se diz, para as pessoas sem estudo, estudo elevado, uma boa educação escolar, quantos não têm? Não é estudo que manda, não, irmão. Quem manda estudar a Bíblia é o que puder falar para os outros. Usar os versículos da Bíblia. Falar. O 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Pense bem, demonstra que Satanás, mais uma vez, ele fracassou em seu intento de matar Paulo, em uma tormenta, e agora tenta com uma outra tática, usando uma víbora, uma cobra. Você sabe, tudo isso que Deus permitiu, deixou. Lembre bem, quando acontece algo conosco, lembre em primeiro lugar, Deus deixou acontecer. Deus está no comando. Ele permitiu. Mas não é a vontade preferida dele, é só permissiva. Lembra como o Félix falava? Nós devemos certas coisas, eu fiz, Deus permitiu, eu fiz. Mas é a vontade preferida de Deus. Nós devemos procurar a vontade preferida de Deus, não só permissiva. Como foi com Eva e depois Adão e depois a humanidade toda? Satanás trabalha, ele não dorme. Por terem sangue frio, as cobras podem tornar-se rígidas e sem movimento.
No clima frio, Paulo deve ter pego a serpente junto com os gravetos e a rompeu. Alguns sugerem que a serpente não era venenosa, mas a palavra grega traduzida por víbora, no versículo 4, é usada para designar animais perigosos, no 4 aqui. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Ele vai ter que morrer, ele tem culpa, não está embora. Homicida, aquele que pratica homicídio, assassino, criminoso de morte. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Versículo 5. Já sabia que o veneno dessa classe de víbora podia matar qualquer pessoa. Não significa que não sentiu dor da picada, talvez, mas não começou a inchar na hora como era normal. 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Versículo 6. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Quer dizer, um Deus. A cobra mordeu ele, não fez nada. É um feiticeiro, talvez. O ímpio não muda de fé fácil, ou toda hora. Confessa, mas começa a olhar para o outro lado, de modo como feiticeiro ou mágico. O que não tem Cristo, ele muda, ele não tem uma firmeza. O cristão deve ter uma firmeza, uma crença em Jesus firme, na doutrina. Ele não deve variar. Escuta o pregar, esse está certo. Ele fica correndo ali, o pregar, está certo. Tem que ver o pregador que vai ouvir seguir. Eles viram pessoalmente de perto isso, quando Paulo foi picado pela serpente, que também até se pendurou em sua mão. Por isso dizia que era um dos deuses dos fenícios, e os adorava em mal, sob o título de Iemanjá. Uma música que cantava falava aí de Iemanjá, dor do mal. 7. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Versículo 7. Públio, Otávio Augusto, instalou um governador romano em Malta que, de acordo com as inscrições, era o homem principal. Sobretudo, todo o município de Malta, isto encaixava bem na descrição de Lucas, que escreveu, faz de Pilatos como sendo o homem principal da ilha. Este homem tinha um nome romano, por isso é provável que fosse um oficial romano nessa ilha. No versículo 8, vemos que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo orou e pôs a mão sobre ele e ele sarou. Ninguém faz isso hoje. Eu falei, não, esses dias visitar doente, né? Nós vamos orar. Mas quem cura é Deus. Deus pode ir. Você ora, pede, é da vontade de Deus. Mas quando os profetas, os apóstolos, eles tinham poder. O poder era de Deus. Quando Deus usava eles falavam, Deus atendia na hora. Levanta, anda. Olha, aconteceu esta
cama de enfermo, e aconteceu estar de cama enfermo, de febre, e disenteria, o pai de tudo, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O termo médico que Lucas me regava por ser médico, ajudava, Lucas acompanhava Paulo. O homem tinha febre contínua, diz a história, ele disenteria, e Paulo foi ver, e havendo orado, foi a mão ele sobre ele sarou, e orou ao Senhor, que o curador, tanto do corpo como da alma. O Senhor, ele é curador tanto do corpo como da alma da pessoa. A doença tem sido diagnosticada em tempos modernos como sendo febre de Malta, causada pelo leite de cabos montes, que vivem em lugares e contagem da Ásia, África. 9. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sarado. Você note bem, irmão, o pessoal vinha. Quando ele fez tudo isso, então vieram ter com ele os demais, os que estavam. O que chama a atenção das pessoas é isso aí, não é tanto a pregação, eles querem ver algo. Eles querem ver espetáculo, querem ver cura, querem ver promessa, irmão. Porque Jesus arrastava a multidão. Muitos, os que estavam próximos dele, eles sabiam quem eles estavam seguindo. Muitos. Mas os curiosos, iam atrás de cura, sabia que ele curava. Olha que tinha enfermidade, sarava, então eles vinham, juntavam a gente. 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, quando era para navegar, eles deram as coisas que eram necessárias que eles precisavam para a viagem. Sempre tinha gente que ajudava. Indica aqui que as coisas materiais, como roupas, alimentos, etc., dava até presente para eles, oferta em dinheiro também, coisa necessária. Sem dúvida, refere-se às 276 pessoas que tinham sofrido um naufrágio, estavam no barco. 275 pessoas vivemos na passada. 11. E 3 meses depois partiram num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor de Pólux. Descreve outro navio de grãos, procedente da mesma cidade onde ancorava o navio naufragado. Então sempre o navio carregava os grãos, os alimentos para as pessoas, para as cidades, etc. Das 2 divisões de bandeira, insígnias, sinal distintivo de poder, comando, posto, nobreza, etc. Uma bandeira, como que é a bandeira dos povos de Piranga, etc. Bandeira do Brasil. As associações mencionadas eram as divindades favoritas dos marinheiros do Mediterrâneo dessa época. Era costume de ter suas imagens, independentemente do que fosse, na proa ou na popa de seus navios. Tinha imagem, certo? As pessoas, de santos, etc. Hoje tem muito isso. Então fica adorando imagem, fica prostrando, fica falando, fica adorando, fica preocupado com várias culturas.
nem a imagem do Senhor, o Senhor Jesus, nenhum deles deixa o foco de Deus. A Bíblia não fala foco de nenhum deles. São João, São Antônio não fala, não sei, tem que achar isso. São Pedro. Só porque Pedro está agachado e fala que quantas vezes escuta a pessoa já puxa. Pedro está agachado para abrir a porta do céu. A chave, ali, quando Deus Jesus pediu a chave do reino, a chave é o Evangelho. Ele pregava, essa é a chave, que abre e fecha. É o Evangelho, a pregar Cristo, as boas novas, e é o Senhor Jesus Cristo. Eu falei para ele, eu cumpri isso, esse assunto, nesse ministério. 12. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Siracusa era a capital da Cilícia, a uns 120 quilômetros caindo ao norte de Malta. 13. De onde indo costeando, viemos a Régio, e soprando, um dia depois, um vento do sul, chegando no segundo dia de Puteoli. Nós tomava um rumo navegável, tinha que tomar um rumo. Ninguém anda sem rumo. Todos têm um rumo para andar, ou certo, errado, no rumo tem. Não é fala sem rumo que está sem rumo certo. Se quer morar com Deus no céu, tem que pegar o caminho que é Jesus Cristo, ele é o caminho. Está fora disso, é outro rumo. E tem vários. Onde, achando alguns irmãos, 14, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Que viagem para essa filha de Paulo! Aqueles que eram seguidores de Cristo procuravam ajudar Paulo. Um seguidor de Cristo, ou um seguidor de Cristo, procura ajudar aquele que é o servo de Cristo, o cooperador que coopera com o ministério, pastor, dirigente, líder, ele coopera. Então eles procuravam ajudar Paulo em todo sentido. E o centurião permitiu que Paulo permanecesse com estes irmãos. Ele permitiu o centurião. E a viagem estava seguindo, né? E sem dúvida pregava o Evangelho durante esse tempo. Em todo lugar que o cristão for, nem todos, mas tem uns mais preparados, que Deus usa, que está no ministério mesmo, onde estar, deve pregar. Ele não pode voltar vazio. Deixou eu pregar até lá e não pregou. 15. Ele lá ouvindo os irmãos nova de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas e Paulo, vendo-nos, deu graças a Deus e tomou ânimo. E de lá ouvindo os irmãos novas de nós. Um corredor ia ao congresso informado aos irmãos da chegada de Paulo. Um grupo saía para encontrar com Paulo, onde ficava, para encontrar as boas-vindas, de perto. Mostrava que eram companheiros, estão juntos na obra, no sofrimento, que o apóstolo Paulo, e os que acompanhavam o apóstolo Paulo, também desfrutavam também disso por causa de Paulo. E logo que chegamos a Roma, versículo 6, os
ao capitão da guarda. Mas Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Aqui corresponde aqui ao comandante da guarda pretoriana. E Nero era óbvio que trataram de forma diferente a Paulo que os outros presos. Porque a forma de Paulo corria. Porque que Paulo estava sendo preso. É claro que lhe concediam favores especiais por sua conta à parte, e os guardas sob a prisão domiciliar. Paulo morava em sua própria casa alugada. Ele podia receber seus amigos, era esse privilégio, e ministrar para o grupo, tais como os judeus romanos. 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e justos, e ele disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Paulo não tinha culpa, ele falou. Os principais dos judeus e justos, ele disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo. Não só se refere ao líder judeu principal em Roma, mas os outros líderes também. O relato seguinte parece indicar que os irmãos, no versículo 15, não tinham vínculo com esses líderes judeus. O Espírito Apóstolo Paulo relata a situação exatamente como morria. Com o 18 para aquele dia continua. Os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Paulo era um predestinado, desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia, sobre antes, tudo isso que ele ia passar para ele pegar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que possamos estar sexta-feira, quarta e sábado, se Deus permitir. Vamos encerrar com o hino.
Irmão Paulo termina uma oração e agradecer mais uma vez para a visita da irmã Meire, Guerino também. Senhor, nosso Deus e Pai poderoso, mais uma vez agradecemos por tudo que tem feito por nós, bênção, pela confiança que temos que vai fazer. Agradecemos por essa chuva que caiu, que o Senhor sabe a necessidade da terra, a quantidade de chuva que o Senhor pode mandar. E pelo pedido de emoções, os seus exames, pelos que nos visitaram. E pedimos pelo culto de sexta-feira, e pedimos pelo pastor, a direção. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. E nos pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.